Olá pessoal, bom dia, feliz sábado. Mais uma vez queremos agradecer vocês por estar aqui presente. E hoje nós vamos recapitular a lição da Escola Sabatina de número 4. Tá? Temam a Deus e deem glória. Beleza? Então é essa lição que a gente vai recapitular hoje. Eu pedi vocês que fechem seus olhos para a gente fazer uma breve oração para darmos início ao nosso estudo. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez de recapitular a lição da Escola Sabatina e aprender mais de Ti, Senhor. Amém. Nós queremos Te agradecer por isso. E também queremos Te pedir o Teu Santo Espírito para que Ele abra a nossa mente para a compreensão e o nosso coração para a aceitação da Tua Palavra. Amém. Nos ajude a andar nos Teus caminhos, nos conduza nos Teus estatutos. Nos ajude, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Bom, oração feita, estudo conseguido, né? Vamos falar aqui sobre temam a Deus e deem glória, né, irmãos? Coisa interessante, né? Essa fase aqui, esse texto, você encontra ele lá em Apocalipse 14, verso 12, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui. O que é temer a Deus aqui, irmãos? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia, né, para todo mundo aí que tá. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu espero que seja de grande utilidade para você. A lição da Escola Sabatina, ela tá destrinchando aqui para a gente as 3 mensagens angélicas, né? E agora ela entrou especificamente na primeira mensagem angélica. E a primeira mensagem angélica, ali no capítulo 14 do livro de Apocalipse, Apocalipse 14, no versinho 6, já começa, né? A primeira mensagem que esse anjo tem para divulgar para todo mundo, que a gente estudou semana passada, o princípio da mensagem é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Essa frase ela é tão enigmática, né? Essas falas, todas essas falas, a princípio são poucas palavras, mas a gente precisa destrinchar uma por uma para a gente entender a profundidade do que Deus quer revelar para a gente, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é temer ao Senhor, o que é temer a Deus, né? E aí a lição da Escola Sabatina ela vem falando isso para a gente ao decorrer da semana. Temer a Deus, a princípio as pessoas, muita gente ainda acha isso, que é ter medo de Deus. Ter medo de Deus. Então, temer a Deus é sinônimo de ter medo de Deus. Então, a gente tem que ter medo de Deus, porque Ele é santo, a natureza dele é fogo consumidor, fogo devorador, né? E muita gente fica com esse pensamento equivocado na cabeça. Por que equivocado? Porque quando você vai para a Bíblia, existiam pessoas que tinham medo de Deus? Sim. Quem é que tinha medo de Deus? Quem é que tinha medo de Deus? Os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus tinham medo de Deus. Os inimigos de Deus, eles tinham medo de Deus. Isso aí era prática, né? Eles tinham medo, eles ficavam com medo de Deus, sim. A Bíblia fala bem assim que, às vezes, Deus tinha que lutar pelo seu povo e Ele colocava terror e temor no povo. Então, assim, ter medo de Deus, isso é para os inimigos de Deus, certo? Então, para os amigos de Deus, alguns amigos de Deus também temiam a Deus. E o que é temer a Deus para os amigos de Deus? Então, para isso, a gente precisa fazer uma investigação bíblica, né? Eu trouxe aqui alguns versos bíblicos para a gente entrar neles, mas se vocês quiserem ter oportunidade antes, fiquem à vontade. Eu vou destrinchando os versos aqui. Interessante quando se ouve falar no temor a Deus, porque, veja, isso aqui foi escrito para um povo que tinha uma certa mentalidade de temor a Deus. Quando você pega esse aqui e você traduz ele para o português, parece que tem uma dificuldade assim meia grande para tentar inculcar na mente o que é o temor a Deus. Porque
nós podemos levar isso aqui para dois extremos. Dois extremos. Primeiro, ter medo de Deus. Então, eu tenho medo. Medo só pode ter na vida de uma pessoa que é arrogante quanto à vontade de Deus. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Outro extremo, colocar Deus no mesmo patamar que a gente. Tem gente que usa um termo e diz, olha, o cara lá de cima. Ou o meu amigo. Não, o meu Deus é diferente do seu, ele é compreensível. Não. Nós fomos criados por Deus e o próprio salmista, ele fala assim, olha, de modo assombrosamente criado por Deus. Quando ele foi olhar a criação do ser humano. Então Deus ele é o quê? Poderoso. Então ele está acima. Então precisa haver um certo temor. O que é o temor a Deus? Obedecer a Ele como um Deus supremo. Isso é o que a lição quer nos ensinar essa semana. Esse temor a Deus. Então, temor a Deus é servir a Ele em todas as áreas. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, né? Então, a gente precisa entender. Então, veja só. Medo faz você fazer o quê? Fugir. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles ficaram com medo de Deus, o que eles fizeram? Fugiram. Agora, temer a Deus é entrar numa relação de amizade com Ele mais extensa do que aquilo que a gente imagina. Isso é temer a Deus. Entendeu? Tem muita gente que fala assim, olha, a gente precisa guardar os mandamentos para poder conhecer a Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala assim, ó, temei a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, primeiro você teme, você entra em uma relação de amizade com Deus a tal ponto que você passa a ser obediente. Esse é o temor que a lição dessa semana ela quer nos ensinar. Então, esse temor. Então, como é que eu vou temer a Deus? Com o meu vestuário, com a minha maneira de vestir, de alimentar, com a minha maneira de falar com os outros, se relacionar com os outros. Você entendeu? Porque temer a Deus e dar glória, na igreja é fácil. Glória a Deus! Glória! Mas é isso aí? Não. É a ponta do iceberg. É a minha vida lá fora. Exato. É lá no mundo. É lá que eu vou mostrar se eu sou temente a Deus ou se eu não aceito a vontade dele para minha vida. Essa é a diferença. A Bíblia deixa isso bem claro. Olha que coisa interessante. Esse verso aqui, quando ele fala assim, temei a Deus e dai glória, não está falando para os inimigos de Deus. Exatamente. Está falando para o seu povo. Porque quem dá glória a Deus é quem ama a Deus. Sim. Não é isso? Sim. Então está falando, temei a Deus e dai glória. O quê? Obedeça a Deus, dai glória a Ele, Ele é o Criador, é o seu Pai, né? É o Deus soberano. Quando nós vamos lá para a história de Sansão, acho que vocês já ouviram falar essa história, né? Mas aí quando você vem para a Bíblia, a história é meio diferente, mas já acontece o mesmo episódio. Os inimigos de Deus que estavam ali para atacar Sansão, quando Sansão pega aquela queixada de jumento, né? E começa a matar meio mundo de homens ali, inimigos de Deus. E quando eles percebem que Deus está com eles, eles falam, não, vamos fugir, porque Deus está com ele. Deus está com eles. Então, eles têm medo de Deus. Então, para o inimigo de Deus, temer a Deus é ter medo mesmo de Deus. Eles têm que ter medo de Deus, porque ele se levantou contra o Criador, né? Agora, quando a gente vai lá para Oséias, ali a partir do capítulo 1, verso 1 até o verso 4 ali, né? Está falando quando Deus vai deixar o seu povo, o povo de Israel, né? Ele está falando ali, tema a Deus, né? Tema a Deus, tema a Deus. Ele está falando para o povo de Deus, para eles se voltarem, amar a Deus, obedecê-lo, entende? Então, temer a Deus, dependendo da ocasião, sim, é temer mesmo, né? Se eu for inimigo de Deus, mas para o povo de Deus, temer a Deus é obedecê-lo. Volte a amar o Deus como era antes, entendeu? Se preocupe com a palavra de Deus, entende? Então, quando você deixa de orar, e aí você não está temendo a Deus, quando você volta a orar novamente, né, a ler a Bíblia diariamente, você está amando a Deus, está temendo a Deus, não de medo dele, mas amor por ele, entende?
a cuidar do seu próximo, né, irmão Paulo? Exato. Também faz parte. Exato. É um motivo de reverência, né? Isso. E ver que ele é soberano sobre todas as coisas, motivo de amá-lo, de respeitá-lo. Isso é o temor de Deus. Porque para nós é o temor e para os ímpios é ter medo verdadeiramente mesmo. Porque eles não abraçam a causa que é verdadeira, né? Para eles é um sentido de segurar, para eles é um Deus, para eles é tirano. Muitas pessoas nós encontramos no mundo que diz, mas o Deus lá do Antigo Testamento é outro. Não é esse mesmo Deus que servimos, né? É uma coisa diferente que eles pensam do que nós aprendemos dentro das Escrituras. Verdade. Né? Para temer a Deus na Bíblia, a gente precisa ver, que se você puder me acompanhar aí, os colegas aqui também, lá em Eclesiastes, no capítulo 12 e o versículo 13, olha só o que o salmista fala, o que o sábio Salomão fala aqui. Ele fala assim, olha, de tudo o que tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, de todo ser humano. Então aqui, Salomão, ele está dizendo que temer a Deus é o mesmo que guardar os seus mandamentos. Olha só o que o salmista diz aqui no Salmo 128. Salmo 128, no versinho, eu acho que é o versinho 1. Salmo 128 e o versinho 1. Ele diz assim, olha, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Entendeu? Então, olha só, tá vendo que sempre quando você vai ver essa frase aqui, ó, temer a Deus, ela vem acompanhada de um outro adjetivo. Esse adjetivo vai sempre levar as pessoas a obedecer a Deus. Lá Salomão está falando, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Aqui o salmista está dizendo, olha, teme a Deus e ande nos seus caminhos. Por que tem que temer a Deus, andar nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos? Aí Jó ele vai falar, né? Jó, lá no capítulo 28, Jó, capítulo 28 e o versinho 28 também. Jó, capítulo 28, verso 28, ele diz assim, ó, Jó 28 e o versinho 28. Ele diz assim, olha, e disse o homem, eis que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e apartar-se do mal é inteligência. Então ele está falando aqui que o temor, quem teme ao Senhor, ele é sábio. Então lá está falando que temer a Deus é guardar os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, e Jó aqui está dizendo que esse ato é um ato de sabedoria. Então quem teme a Deus é quem obedece a Deus. E obedecer a Deus é um ato de sabedoria, é um princípio de sabedoria. O mesmo Salomão, lá em Provérbios, que é a última passagem que eu quero ler, lá em Provérbios capítulo 9, verso 10, ele diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Então, assim, para deixar bem claro aqui para a gente, né, que o que Deus quer dizer, o que a Bíblia fala quando que temer ao Senhor. Não tem nada a ver com temer de Deus, não tem nada a ver com achar que Deus é alguém tirano, né? Significa reverência, né? Como já foi colocado aqui. Reverenciar a Deus. Como é que eu reverencio a Deus? É ir para a igreja e dando glória a Ele, igual o Edmar citou aqui? Fica lá gritando, glória a Deus, aleluia. É isso? Não tem nada a ver com isso. A Bíblia não diz que é isso. Temer a Deus, de acordo com a Bíblia, é você guardar os mandamentos, andar nos caminhos de Deus, e isso é uma atitude de sabedoria para com o ser humano. Então, se você quer saber se uma pessoa é sábia, ou quer saber se você é sábio, é só fazer uma pergunta para si mesmo. Você está guardando os mandamentos de Deus? Está andando nos caminhos de Deus? Porque se você está deixando os mandamentos de Deus, está pisando nos mandamentos de Deus, está deixando os caminhos de Deus de lado, isso não é sabedoria, isso é tolice. Né? Então, a Bíblia convida nós no Apocalipse a temer ao Senhor da glória do seu nome. O irmão relatou aqui sobre o aleluia, né? Glória a Deus.
Vamos supor que eu tô lendo um texto aqui, eu tô dando um sermão, e eu tô lendo um texto aqui, né? E eu falo, ó, Deus criou o céu e a terra em 6 dias e no 7º descansou. Aí alguém se levanta lá e fala, glória a Deus. Ele não está temendo a Deus, ele está apenas confirmando aquilo que eu acabei de ler ali. Como se diz, ele estava falando assim, digno é o Senhor, né? Digno é o Senhor. É uma espécie de alegria, de regozijo, né? Ele ficou alegre. É uma confirmação. Exato. Mas temer a Deus é muito mais profundo. Mas o que é mesmo verdadeiramente temer a Deus, né? Aqui na lição ela diz que o verdadeiro temor, ela foi visto na atitude de Cristo. Como assim na atitude de Cristo? Porque Cristo, ele verdadeiramente era Deus, né? E ele obedeceu as leis, as ordens do Pai até o fim, ou seja, até a morte, e morte de cruz. Então daí nós devemos tirar o que é o temor a Deus. É por isso que ele é o caminho. Uma obediência, uma atitude de cumprir com a palavra que Deus deixou escrito, principalmente como o irmão Paulo citou aqui, que Paulo diz guardar seus mandamentos, né? Paulo foi salvo, né? Salvo, né? E diz guardar seus mandamentos, porque a atitude de guardar seus mandamentos, claro que eu tenho que obedecê-lo, né? Não é que eu não posso viver em um mundo, ou numa casa, ou num reinado onde não existe uma lei. Senão eu podia matar, podia roubar, podia estuprar, podia fazer o que fosse, que nada era pecado, né? Mas eu digo que esse mandamento, esse Novo Testamento foi abolido, já está valendo só o Novo. E por que eu guardo só 9 mandamentos e os outros não? Não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum. Nenhum sentido de eu não guardar as leis de Deus, que são o caráter divino. E nosso caráter, para nós ter a salvação, deve ser transformado como o caráter de Cristo. Qual é o caráter de Cristo? O que Cristo desejava para a humanidade, para ele? Era tudo de bom? Sim. Pois esse é o temor verdadeiro a Deus. A lição, ela vem falando aqui de 2 verbos interessantes para você entender o que é o amor, o que é esse temor, né? Primeiro, ela fala que a palavra grega no Novo Testamento para temer é probel, né? É usada aqui não no sentido de ter medo de Deus, mas no sentido de reverência, temor e respeito. Por outro lado, tem também o verbo fobia. O que é fobia? Fobia é você ter medo de algo, medo de altura, medo de animais, medo de engordar. Isso é fobia. Cada um que passa eles vão inventando mais fobias, né? Hoje tem até aquele que não consegue mais viver sem celular. Eles vão aumentando o que é fobia. Nós não podemos usar de forma alguma o verbo fobia para o temor a Deus. Por quê? Porque vai me dizer que eu tenho medo de Deus. Medo é só para aquelas pessoas que são arrogantes. Aqueles que não aceitam a vontade de Deus na vida deles. Isso sim. Você quer ver? Tem pessoas que têm medo do juízo. Sim, Senhor. Por quê? Por que essas pessoas têm medo do juízo? Porque eles não têm um temor a Deus, que é aquilo que lhe faz crescer espiritualmente. Justamente. Não tem uma intimidade, irmão Promar. Não tem essa intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz assim, olha, o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. Lança o medo fora. Então, se você tem um relacionamento de amizade com Deus, de respeito, de obediência, então você vai entender o que é o temor. Entendeu? Se você não tem, aí você tem medo de Deus. Vai ter um juízo e fica assim com aquele medo apavorante do juízo. Por que você precisa ter medo do juízo? Se quem hoje é o seu advogado é seu irmão mais velho. Então, se você tem uma relação de amizade com ele, de temor e obediência, que é o que a Bíblia diz, porque o apóstolo Paulo fala assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para o quê? Para a honra e glória de Deus. Então, como é que eu dou glória a Deus? Estilo de vida. Com o meu estilo de vida. Isso vai
vai fazer a diferença se eu temo a Deus fobia ou se eu temo a Deus probel. É um dos dois. Olha que interessante o que eu falou. Agora que entrou aqui de novo a questão da glória, né? Que nem você citou. Muitas vezes a pessoa está na igreja dando glória, aleluia, mas o estilo de vida, irmão de Maia, está fora do princípio bíblico. Está fora. Ele está lá dando glória, aleluia, mas ele não está fazendo nada que a Bíblia ensina a fazer. Eu lembrei de um texto, Nancy. Eu vou só terminar aqui o meu raciocínio. Veja aqui. Como é que eu dou glória a Deus se eu estou com o meu estômago cheio de carne de porco, por exemplo? E Deus abertamente disse para não comer, né? Eu acho que aí há uma contradição muito grande. Porque se eu glorifico a Deus no comer e no beber, então eu estou desonrando a Deus ali. Agora a gente fecha o pensamento e diz assim, então veja, dá glória a Deus. Não é olha, glória a Deus. E outra coisa interessante, isso aqui é fácil você fazer quando você está numa Assembleia de Santos. É fácil você fazer. Mas lá fora, onde eu estou, é lá que eu vou demonstrar que eu sou. O apóstolo Paulo foi claro, falou, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa. Qualquer outra coisa você vai fazer para a honra e glória de Deus. Isso vai demonstrar a minha comunhão que eu tenho com Deus. Se eu tenho medo dele ou se eu aceito como meu salvador pessoal. Essa é a diferença. Isso é temer a Deus, cara. Jesus ele conviveu com os fariseus, né? Tinha pessoas que glorificavam mais a Deus do que os fariseus? Não tinha. Ali, minha amiga, ali, se você quer formalidade em um culto, era o fariseu. Mestre da lei, eles sabiam ser formais, assim, completamente formais. Ele tinha uma maneira certa de se vestir, tinha uma maneira certa de alimentar, de se portar diante da sociedade. Eles lavavam as mãos antes de comer. É um ato higiênico, mas para eles comer sem lavar as mãos era pecado. Então, assim, culto formal era com eles mesmo. Mas Jesus olhou para eles certa vez e falou: vocês me glorificam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? Então vocês dão glórias a Deus com os lábios, né? Mas o coração de vocês, está muito longe. Ele até usou uma expressão, Paulo, idiomática assim tão importante. Ele falou assim: vocês são sepulcros. Você vai no cemitério, você vê um sepulcro todo feito de marmorizado, né? Que coisa mais linda, com letras douradas, mas que tem, né? A carniça. Se tiver a carniça ainda, né? Entenderam como é que é? Então, olha só, a glória a Deus, o meu temor a Deus, ele se partir de dentro. Então tem que estar embutido na minha vida. Sabe o que vai acontecer? Ele vai aflorar quando eu vou tratar com as pessoas, quando eu vou me vestir, quando eu vou me alimentar. Entendeu? Tem que ser de dentro para fora. Porque tem como ser de fora para dentro. Os fariseus faziam isso, né? Mas em vão. Quando ele é de fora para dentro, Paulo, sabe o que acontece? Eu posso, diante das pessoas, demonstrar ser uma coisa. Sim. Mas quando eu estou longe, aí é diferente. Essa semana eu estava conversando com o Bom Getúlio, né? Essa semana eu estava conversando com o Bom Getúlio, ele está aqui para o Brasil, conversando com ele, e a gente tocou no assunto importante de José. José estava sozinho no Egito, numa terra pagã, longe do pai, longe da mãe, longe da igreja, longe de Deus, aparentemente longe de Deus. Então, mas lá foi lá que ele mostrou que ele era. Foi lá que ele mostrou, cara. Foi lá que ele mostrou o probel, né? Foi lá que ele mostrou que ele temia e dava glória a Deus. Foi lá que ele mostrou isso daí, num lugar totalmente diferente. Mas ele fez o quê? Fez a diferença. Então, essa questão de ter medo do Apocalipse, né, não deve acontecer, irmãos, não deve acontecer, porque o Apocalipse, ele é uma preparação de um povo para a breve volta de Jesus. Então, entendeu? Então, se você fazer como muitas pessoas ensinam, não deve abrir o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse não é para a gente, entende? É muito difícil de entender. Olha, com o Espírito Santo você entende o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse, ele não está mais selado, entende?
ele já foi desvendado. Quem quebrou esse selo? Jesus quebrou esses selos. Cordeiro que teve Cordeiro de Deus, isso. Ele quebrou esse selo. Então, o livro de Apocalipse hoje ele é compreensível. E ele é um livro preparatório para a breve volta do nosso Salvador. Agora, se você não se ater desse livro de Apocalipse, entendeu? Buscar entendimento, buscar o Espírito Santo para a sua vida, para você entender, Jesus vai voltar e você não está preparado. Por quê? Porque você deixou de lado o livro que te prepara, o livro que te alerta. Por que as pessoas ensinam você que você não deve mexer com esse livro, não deve abrir ele? Porque esse livro ele aponta o meu e o seu defeito. Entende? Esse livro ele aponta o meu e o seu defeito. Ele aponta o caminho justo, o caminho reto, o caminho correto. Mas também ele aponta a justiça de Deus sobre aquelas pessoas que o rejeitam. Lá fala quem vai entrar e quem não vai entrar, né? Lá fala, entende? Então é por isso que a pessoa não quer o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é um livro que aponta o meu erro e o seu também, e o que vai acontecer comigo se você continuar negligenciando essa palavra. Outra coisa que o livro do Apocalipse aponta, irmão Clamar, que você está colocando aí, é os erros que estão sendo propagados de maneira doutrinária por aí. Doutrina errada, eles escancaram isso. Muita gente tem medo de Deus por causa do fogo eterno. Queimar eternamente no fogo do inferno, meu amigo, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não precisa ter medo do Apocalipse por causa disso, porque isso é doutrina de homem. Outras pessoas têm medo por causa do purgatório, que a alma vai ficar penando no purgatório até alguém fazer uma missa de sétimo dia para ela e todos os dias santos tem que colocar vela para rezar por ela ali. Isso é mentira, isso é teoria humana, isso foi inventado, isso foi acrescentado na Bíblia, né, por homens. Isso é doutrina humana, não tem nada a ver com a doutrina da Bíblia. Não tenha medo de Deus, meu amigo. Honre a Deus. Honrar a Deus é você ser sábio para com Deus. Como é que é você ser sábio para com Deus? É obedecendo os seus mandamentos. Quando você obedece os mandamentos de Deus, você está dizendo assim, Senhor, eu não tenho condição de fazer o que é certo. Se for por mim mesmo, eu vou fazer só o que é errado. Mas eu vou obedecer ao Senhor, mesmo aqueles mandamentos não estando de acordo com a minha natureza. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela é contrária aos mandamentos de Deus, que é puro, santo e bom, né? Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo assim, Senhor, eu mesmo não querendo, mesmo isso sendo contrário à minha natureza, eu reconheço que isso é bom, que vem do Senhor e eu quero andar por esses caminhos. Então você confia em Deus e não em si mesmo. Olha só, irmão Paulo. Então, se o mandamento ele foi abolido, que muita gente fala que foi abolido, entende? Então não tem julgamento para você. Você se acha melhor do que todo mundo, o povo do antepassado, o povo de agora mesmo? Que porque a Bíblia fala que todo mundo vai comparecer perante um juízo, um tribunal, e que a norma desse juízo vai ser a lei de Deus. Agora, se ela foi abolida, você vai ser julgado como? Então não tem julgamento para você? Você vai só para dentro do lago de fogo e pronto, não tem direito de resposta? É isso mesmo que você está dizendo? Como é que essa lei foi abolida e agora ela aparece aqui para julgar? Para ser como elemento de julgamento? Entende? Então é a gente estudar, é deixar de lado o que o homem fala e ir para a palavra. Quando a gente fala, é eterno, o fogo é eterno, você não entendeu, a pessoa fala, o fogo devorador. Você vai estudar a palavra de Deus, vai estudar o que é fogo eterno, que aí você vai entender. E aí você vai deixar de dar ouvido àquela pessoa que está falando que o fogo eterno é você ficar dentro de um lago de fogo reto para sempre. Não tem nada a ver com isso. Totalmente contrário ao caráter de Deus que é amor. Eu quero só fazer um complemento naquilo que você falou, que é importante. A respeito de missa sétimo dia, purgatório, né? De repente pode ter alguém assistindo que crê nisso daí. Então pode de repente ser para você um choque de realidade. Nossa, mas eu creio nisso, então eu não vou mais assistir isso daí, porque eu vou dizer uma coisa para você. Se houve um choque de realidade, ou se você às vezes ficou impressionado com aquilo que foi dito, né? Que não há necessidade disso daí, procure esclarecimento dentro da palavra de Deus, porque ele vai mostrar para você a verdade, entendeu? Então isso aí vai fazer com que você vai entender aquilo que Deus quer dizer, se for em caso é uma doutrina humana, né? Mas você creia, a gente respeita aquilo que você crê totalmente, só que a gente está apresentando a verdade. Então convido a você, se você às vezes ficou chateado com alguma coisa, mas isso daí é uma verdade.
e abre a Bíblia, porque ela vai te dizer mais claro aquilo de Deus. Se precisar de ajuda, coloca nos comentários aí embaixo, né? Deixa nos comentários, eu preciso de ajuda, eu preciso estudar a Bíblia. E a gente vai te orientar, o irmão Clamar que gerencia o canal, ele vai orientar, né? Saber como te ajudar a estudar a Bíblia. Nós também éramos ignorantes, nós não sabíamos disso, nós conhecemos dentro da palavra, né? Verdade. Vai terça-feira, meu irmão? É sobre temer e obedecer a Deus. Aqui agora entra aquela questão que a gente já falou a respeito dos mandamentos. Veja, tem pessoas que pensam assim, para que Deus ele fique satisfeito comigo, eu preciso guardar os mandamentos. Para que eu possa então ter uma relação de amizade, de amor com Deus, eu preciso guardar os mandamentos. Para que eu venha ter a salvação, eu preciso guardar os mandamentos. Mas só que a Bíblia diz o contrário. Temei a Deus, em primeiro lugar. Então, primeiro você vai respeitar, você vai ter você vai ter uma relação de amizade com Ele. Depois que você tem isso aqui, entra a obediência. Verdade. Então, o primeiro ponto é conhecer. Então, você conhece a pessoa, você conhece Deus, depois você passa a obedecer. Conta uma história interessante, que ela é alusiva. Certa feita, um camarada foi para um lugar onde tinha ali um leilão de escravos. Acho que você já conhece essa história, alguns já conhecem. E ele virou um escravo e falou, eu quero comprar esse daqui. E era o mais ranzinho que existia lá. Ele não disse, olha, não adianta você me comprar, eu não vou trabalhar. Você vai me comprar, eu não vou trabalhar. Você vai me matar, mas eu não vou trabalhar. Aí quanto é tanto? Comprou esse carro, botou no carro e está indo embora, desculpa, para a fazenda. E no caminho ele ranzinza, disse, olha, não adiantou você me comprar. E eu não vou trabalhar. Você vai ter um certo problema comigo para o resto da vida. Eu não vou trabalhar, não vou. E quando ele chegou no portão da fazenda dele, ele parou o carro, abriu as portas do carro e falou para aquele escravo assim, olha, eu comprei você para lhe dar a liberdade. Então, para você é livre, você pode sair e seguir a sua vida. Ele parou e pensou e falou assim, eu não te conhecia, eu não sabia quem você era. Agora, sabendo do seu caráter, de me comprar para me dar liberdade, agora eu quero servir você para o resto da vida. Veja. Então, quando eu não conheço a Deus, eu sou uma pessoa rebelde. Se alguém diz que eu tenho que guardar os mandamentos, eu digo, não, de maneira alguma, eu sou rebelde. Quando eu passo a conhecer a Deus, eu conheço os atributos do seu caráter, então guardar os mandamentos vai ser algo que eu vou demonstrar a Deus o meu temor e agora que eu vou dar a Ele e também a minha obediência a Ele, sabendo que Ele é. Essa história é muito legal, porque aí você vai mostrar amor ao Senhor, né? Exatamente. A Bíblia diz assim, ó, que Deus está preparando coisas maravilhosas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nunca subiu ao coração humano, para aqueles que o amam. Verdade. Então quer dizer que para mim, para o céu, eu tenho que amar a Deus. Como é que eu faço para amar a Deus? Eu tenho que me relacionar com Deus, né? Eu preciso me relacionar com Deus. Conhecer Ele, Paulo. Quando você... Tem um ditado que diz assim, olha, para você conhecer uma pessoa, você tem que comer com ela um saco de sal. Sim. Mas não é um saco de sal de 1 quilo, é um saco de sal de 60 quilos. 60 quilos. É a convivência que você vai conhecer, que você vai saber quem é. Veja, eu me lembro, Paulo, quando nós íamos para a igreja, meu pai trabalhava no sábado, eu trabalhava com ele no sábado até o meio-dia, aliás, eu ia para a igreja e depois da igreja eu ia para trabalhar com ele no sábado na parte da tarde. Eu conhecia. Não conhecia. Olha, nós usamos algumas coisas que a gente não usa hoje muito tempo. Mas peraí, quer dizer que foi descobrindo. Sim, o relacionamento. Aí, exatamente, aí que está a questão. A Bíblia fala, vinde a mim, todos que estáis cansados sobre ir a Deus é uma coisa. Quando você chega perante Ele, a sua vida começa a ser transformada pelo menos que você vai convivendo com Ele. Então, a nossa vida é progressiva. Todo dia a Bíblia me revela uma verdade diferente. Todo dia ela me revela uma verdade diferente. Se eu pegar essa verdade
e colocar em prática na minha vida, a gente vai subir cada dia um degrau na santificação. Não posso ser estação. Irmão Edmar, você falou uma coisa interessante, e é por isso que ela é o nosso consumo diário, né? Exatamente. Agora, olha só, tem pessoa que fala assim, eu já vi muitas pessoas aí, e eu acredito que vocês também, fala assim, já vi muito comentário assim, eu não trabalhar o sábado, o que eu vou comer? Né? Ou será que o irmão lá da igreja lá vai vir aqui, vai pagar minha energia, vai pagar minha água? Olha, eu quero falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa para você. A igreja adventista, ela tem mais de 18 milhões de adventistas. 22 milhões. Já aumentou, né? 22 milhões de adventistas. Nenhum desses adventistas, eles trabalham sábado. Eles guardam o dia que Deus pediu para guardar. Digo mais, meu irmão. Aqui, nós temos 4 professores aqui, e aqui nós temos mais ou menos uns 40 membros. Aqui é aproximadamente 100 membros. 100 membros, né? Uns 100 membros aí, nenhum trabalha no sábado. Digo mais, irmão. E nenhum fica na porta de igreja pedindo cesta básica. Nenhum de nós aqui passa necessidade. Pelo contrário. Pelo contrário, a gente tem para nos manter e ainda fazer outras coisas. Entende? E nós não trabalhamos sábado. Digo mais, irmão Clamar, são quantos milhões de judeus? Aí sim, é 18 milhões de judeus. Olha, nenhum trabalha sábado. Né? E também vivem, né? Agora você vai lá para. Agora você vai ver a condição da vida do povo judeu, é um povo próspero. Sim. Entende? Eles não trabalham sábado. Então, você já viu Deus fazer alguma coisa mal feita? Não. Se Ele diz para guardar esse dia, que esse dia especial é um dia separado para estar com Ele, em comunhão só para Ele, nós devemos fazer isso. E Ele mesmo diz, as outras coisas vos serão acrescentadas. Entende? Então guardar o sábado é princípio de caráter. Entendeu? É mostrar que você ama a Deus. Não é você guardar para poder receber o amor de Deus. Não é assim. É porque você ama a Deus, aí você vai guardar esse dia, porque Ele quer que assim seja. Exato. Então a gente teme a Deus em resposta ao amor que Ele tem para conosco. Né? Então temor a Deus é um ato de adoração. Adoração é o mesmo que admiração. Né? Então, por exemplo, na vida de Jó, você pega Jó, lá fala bem assim, no capítulo 1, lá no comecinho, Deus falando de Jó. Né? Você conhece meu servo Jó? Ele é um homem que teme a Deus, que é reto, íntegro, se desvia do mal, né? Então ele era um cara temente a Deus. Aí você vai ver na vida de Jó, que como é que um cara temente a Deus se comporta? Ele perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, filhos, bens, saúde, perdeu tudo. Ele deixou de admirar a Deus? Não deixou, ele falou assim, peraí. Como é que eu vim para esse mundo? Quando eu vim, eu tinha filho? Não. Eu tinha riqueza? Não. Eu não tinha nada. Então, nu eu vim, nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. É isso. Ele não deixou, ele não perdeu a admiração por Deus. Em algum momento da conversa ali com seus amigos, ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Eu sei, eu conheço. Isso é admiração, isso significa relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus. A gente precisa atingir esse nível de relacionamento com Deus. E aí, quando a gente atinge esse nível de relacionamento, você sabe quem é Deus, e aí você passa a temer a Ele porque Ele é, pelo caráter que Ele tem. Né? E aí sim, você vai temer a Deus e vai guardar os seus mandamentos. Interessante, Paulo, que quando você passou disso aí, Jó, ele tinha a essência cristã da sua vida. Tem um ditado popular muito importante que diz assim: quem foi rei jamais perde a majestade. Isso é verdade. Ele foi rei, então ele fica com aquela pompa toda a vida. Então, teu sangue é azul. Né? Então veja só, a essência cristã não deixa a vida da pessoa que é verdadeiramente temente a Deus. Não deixa. Porque veja só, vai ser justamente no fogo da aflição que essa essência vai aparecer. Vai ser no fogo da adversidade que a essência cristã vai aparecer. Se na minha vida não existe a essência cristã, quando vir as provações, sabe o que vai acontecer? Vai ser como a palha, vai ser consumida. Então Jó, quando o inimigo olha para Jó e fala, Senhor, não, mas lógico, óbvio,
Ele teme ao Senhor, por quê? Porque o Senhor dá tudo de bom para ele. Isso aqui é uma vida que não é temente a Deus. Não, Deus está me dando tudo que legal. Meu emprego, olha, está 100% da minha vida. Mas quando entra as provações, Deus fica de lado. Isso não é essência cristã. Isso é superficialidade cristã. Isso não é admirar a Deus. Superficialidade cristã. Isso não é admirar a Deus. Isso aí é só é uma troca de favores. Eu te O Paulo é meu amigo, ele me ajuda. Tipo, eu falo, Paulo, cara, eu estou precisando aí de R$200 emprestar, você consegue emprestar? Não. Paulo, deixa de ser meu amigo, acabou. Que amizade! É mais ou menos assim a superficialidade cristã. Era isso que o inimigo pensava que Jó tinha. Jó faz isso porque o Senhor dá tudo. Só que Deus pensa o coração, meu amigo. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece você. Ele via as madrugadas de Jó com Deus, né? Ele via a vida de Jó que Jó tinha, porque Jó ele era um exemplo de vida. Ele via, o olho dele era unilateral, era bilateral, ou sei lá, ele olhava para todos os lados, então ele acudia, ele ajudava. Da viúva, das pessoas, do mais necessitado. Só para só para ele, não pensava só nele, pensava nos outros. Isso é uma maneira de temer a Deus, né? Temer a Deus. Voltando aqui um assunto aqui, só para que você que está assistindo entenda, para você não falar assim, mas que esses professores arrogantes, né? Só admitir isso aqui. Olha só, retratando aqui. Nós não estamos falando que o povo adventista é um povo santo. Dentro da nossa igreja tem pessoas, tem joio e tem trigo. Entende? Então aqui nós não estamos falando, essa lição ela não está falando apenas para pessoas que não são adventistas. Existem adventistas que não guardam os mandamentos. Eu sei disso. Primeiramente ela fala para nós, né? Existe adventista que trabalha todo sábado, não guarda o sábado. Só que na verdade essa pessoa ela não é adventista, ela está só ocupando lugar. Porque o verdadeiro adventista, ele não trabalha sábado nenhum. O sábado é inteiramente para o Senhor. É inteiramente para ter comunhão com Deus. Entende? E não é a comunhão com Deus, não é só em oração, em ler a Bíblia, não. Você tem comunhão com Deus quando você visita um irmão que está passando dificuldade, quando você vai visitar alguém que está doente. Dá estudo bíblico. Dá estudo bíblico também, entende? Toda a relação cristã que você exerce nesse dia de sábado, entende? É guardar o sábado. Não é somente não trabalhar no sábado. E outra coisa que a gente também não está querendo dizer, irmão Clamar, é que as pessoas que não fazem parte do adventismo não são salvas. Pelo contrário, quando Deus fala bem assim para o diabo, você conhece Jó? Deus está querendo falar bem assim, apontando para Jó. Deixa eu perguntar, Jó fazia parte do povo de Deus, da descendência de Abraão, da descendência de Noé? Jó fazia parte? Não, o nome dele não está lá não. Pelo contrário, Jó era um árabe. Era caldeu, né? Jó era árabe. Ele era da descendência de outro povo. Ele era da descendência de Ismael. Exatamente, do povo lá que... E aí você pega esse sujeito servindo a Deus. E aí Deus pega ele para falar, ele não faz parte da minha linhagem de descendência, mas ele é temente a Deus. E ele desafia o diabo para aquele sujeito. Ou seja, existem pessoas salvas em qualquer religião, em qualquer denominação. Verdade. Ninguém faz aqui discriminação. Nós não temos esse direito de fazer, você não tem esse direito de fazer, mas Deus tem um padrão. Jó não fazia parte da descendência do povo de Deus, mas ele andava à altura do que Deus esperava dele. Você tem andado à altura do que Deus tem esperado de você? Você tem tido comunhão com Deus através da palavra? Ou você só espera do seu pastor? Tudo que o seu pastor fala, você pratica? O Senhor é o seu pastor ou o ser humano é o seu pastor? Faça essas perguntas sinceramente para você e aí você vai permitir o Espírito Santo guiar você por toda a verdade. Outra coisa, Paulo, o próprio Jesus Cristo, quando ele veio aqui na Terra, todos conhecem esse texto, ele mesmo falou, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Entende? Então o povo de Deus ele não está reunido exclusivamente num grupo. Não. Existe um grupo, mas só que existem várias ovelhas que estão espalhadas em todo lugar. Mas elas atingem a altura. Elas atingem a altura. Isso. Né? Do que o Deus espera para elas. Né? Elas põem em prática toda a luz que recebem de Deus. A lição dessa semana, ela fala aí de se adorar, de temer a Deus, né?
Você sabe que quando isso acontece na nossa vida, entra o ponto final da lição, né, que é a parte de quinta-feira, que fala aí sobre a fé de Jesus. Veja, o apóstolo Paulo ele fala sobre a fé em Jesus. O apóstolo fala sobre a fé de Jesus. Há uma diferença enorme nisso daí. É importante nós notarmos o seguinte, que veja, para que Jesus pudesse ter a fé que ele teve que viver uma vida de obediência a Deus. Ele veio a essa terra, olha, isso é bem verdade, que quando ele chegou no Gólgota, aliás, quando ele chegou perto do Gólgota, lá no jardim do Getsemane, ele falou, Senhor, eu acho que vai ser meio complicado passar por isso aqui. Não aguentar não. Olha, assim, está sendo difícil. Assim, a minha vontade agora é ir embora, eu não quero ficar aqui. Só que ele falou em outras palavras, eu estou traduzindo aqui para a gente entender. Mas ele termina a oração dizendo que Pai, seja eu feito. quero que a vontade do Senhor, a minha vontade é essa daqui, mas eu quero que a vontade do Senhor seja feita. E aí? E ainda bem que ele aprendeu a ser obediente, né? Isaías fala assim, ó, Deus agradou em moê-lo, levá-lo à morte. Para quê? Para que o ser humano pudesse ser salvo. Então, veja aqui o que acontece na vida de Jesus. Uma vida de suprema obediência ao Pai. Você sabe o que significa se Jesus naquele momento, se o Pai tivesse falado assim, meu filho, você está certo, vai embora. Você sabe o que aconteceria com a gente? Estaríamos entrando. O pai não ia dizer isso, Edmar. Mas Jesus correu o risco de dizer porque ele era um ser humano. E aí, ainda bem que Jesus aprendeu a viver pela fé. Exato. Aprendeu a viver pela fé. Só que Paulo não foi do Getsemane até o Calvário. Ele começou a exercer a fé. É desde criança. Você foi ensinado no joelho da sua mãe. Exatamente. Ele mostrando para ele qual era a verdade. Ele começou. Então, isso é bem verdade, sabe por quê? Por onde Jesus passava, as pessoas olhavam e falavam assim, mas esse camarada é diferente. A Bíblia ela conta uma história que eu gosto muito dessa história, que foi a história de Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos estava no templo quando Jesus chegou com aquela cordoalha, né, e expulsou o pessoal dali. Ele olhou e falou assim, olha, a maneira com que ele faz é diferente do que os outros. Parece que é um ato de amor e autoridade suprema que existe nele. Ela comenta sobre isso. É engraçado que a pessoa pensa que foi a pessoa de Jesus que Você sabe que é espanto da pessoa. Você sabe o que aconteceu aqui ali, irmão Getúlio? A vida de Nicodemos foi transformada e falou, eu preciso corrigir esse camarada. Nicodemos era um dos chefes lá do Sinédrio, ele conhecia. Ele falou, mas peraí, se fosse um sumo sacerdote que pegasse aquela corda, ele agiria diferente. Sim. Ele agia humano, só que Jesus, ele usou a autoridade que ele tinha, o amor, que claro também foi um ato de amor, e o que? De conhecimento da vontade de Deus, e que eles estavam totalmente contrários àquilo que Deus queria. Quando Nicodemos olha aquilo, né, ele fala, eu preciso conversar com ele, eu preciso. Olha, e quando ele vai conversar com Jesus, o que acontece com a vida dele? É transformada Transformada por completo, né? Toda a arrogância vai embora, né? Exato. Então, E assim, Edmar, se você pegar Jesus, muita gente pensa que Jesus já veio para cá sabendo que era Deus. não. Ele não sabia que era Deus. Ele aprendeu que era Deus. Ele não tinha memória. Ele não tinha memória de quem ele era na eternidade. Ele não tinha. Então ele teve que aprender ali no colo da mãe dele, como você falou, a ser obediente. A mãe dele também não tinha muita noção do que estava acontecendo, mas ela foi fiel e ensinou ele. E ele foi vendo, ele foi convivendo, ele foi tendo relacionamento com Deus. Em algum momento, entre os 12 anos de Jesus, que ele vai para o templo e dá uma aula para os mestres da lei, até o seu ministério com 30 anos, e nesse intervalo, em algum momento, nenhuma das suas atitudes de comunhão com Deus, de se retirar e passar a madrugada em oração, Deus visitou ele e contou toda a sua história para ele. Olha, meu filho, você é o meu filho amado, você está aqui para cumprir esse e esse propósito.
Quando Jesus entende isso, ele começa o seu ministério. Ele vai até João e pede para ser batizado. Ali ele tinha ciência do que iria acontecer com ele, já. Porque ele vira para os discípulos e fala, ó, o filho do homem vai ter que ser morto, mas ele vai reviver no terceiro dia. Então, quem foi que disse isso para ele? O pai dele, em comunhão. E foi essa comunhão que ele descobriu. Exato. Então, sem comunhão com Deus, não tem como. Você não vai descobrir que é salvo, Olha aqui, você não vai descobrir seu estilo, seu propósito de vida. Nunca vai achar Sabe nada que em um por determinado ponto da nossa vida, a gente precisa ter fé em Jesus. Precisa ter. Sim. Mas eu vou dizer uma coisa aqui bem verdade. Nos dias em que nós estamos vivendo, que é os últimos dias, nós temos que ter a fé de Jesus. A Bíblia diz que ele é o autor e consumador. Sim. Se Jesus não for o autor e consumador na minha vida, que é o início e o fim, na minha vida, não tem como. Nada seria. Eu não posso só exercer a minha fé em determinados pontos. Olha, alguém prega e diz, não, eu tenho fé, não, eu sou. Não é dessa maneira. Você entendeu? Então a minha vida da fé, como esse autor e consumador que é Jesus, se eu tenho a fé dele na minha vida, eu vou ser vencedor. Que aliás, que os vencedores é só aqueles para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exato. Então eu preciso ser você. Eu preciso saber nesses últimos dias, Edmar, quem eu sou. Exato. Se eu não vou ser enganado, eu preciso saber. Quem é que vai me falar isso, Edmar? É na comunhão, não é, Sr. Getúlio? Se eu não tiver comunhão, se Deus não me revelar isso, nada, eu vou ser enganado. A Bíblia diz que o diabo vai se transformar em anjo de luz, e se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Ou seja, eu preciso ter comunhão de Deus, com Deus, para saber. O mesmo Deus que revelou quem era Jesus para ele, revelou quem era João Batista. Falou, João Batista, você veio para preceder e abrir o caminho para ele. Esse é o seu dever. E aí ele vai para o deserto e começa a pregar uma mensagem dura. E as pessoas vêm e se batizam. Ou seja, eles sabiam quem eles eram, para que eles estavam aqui. Você e eu, nós já sabemos o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Deus já revelou isso para você. A gente precisa ter mais comunhão com Deus. É por isso que a gente precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Né? Ó, irmão Paulo, falando novamente aqui da lei de Deus, né? Aqui a lição ela vem trazendo, né? A única maneira de guardar os mandamentos de Deus, né? E aí ela continua aqui. Mas o que eu quero falar para você que está do outro lado, e também com os irmãos aqui, é o seguinte, é que os mandamentos de Deus, você vê, se você já viu, olha, existe mais de 35 mil religiões. Tem muito mais do que isso já, tá? Todo tipo de religião que você pensar existe, tá certo? Mas o povo de Deus é um monte de pessoas? Não, o povo de Deus é um povo só. Aí você fala, olha, eu não vou me basear em um adventista, eu não vou basear na católica, eu não vou basear em igreja nenhuma. Você está corretíssimo. Baseie-se na Bíblia. Aí você vem para a Bíblia, Apocalipse e vários outros livros, está falando quem é o povo de Deus. Em todo local que você vê falando do povo de Deus, você vai ver que o povo de Deus é aquele perseguido. Quem é esse povo perseguido? O povo de Deus é aquele que guarda seus mandamentos. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Guarda os seus mandamentos e tenha a fé de Jesus, que é o dom profético. Tá? Então aí você vai para a Bíblia e descobre, aqui existe um povo de Deus. Existem pessoas que falam que é eu que sou o povo de Deus, a igreja fala, eu que sou o povo de Deus. Não, a Bíblia está falando quem é o povo de Deus. Aí você vai para a Bíblia, aqui está falando que é o povo de Deus. Aí você vai procurar quem é esse povo, porque existe esse povo. Onde que está esse povo? Você vai procurar. Porque existe, foi assim que eu fiz. Tá certo? Foi assim que eu fiz. Eu não encontrei a igreja adventista, eu encontrei a palavra de Deus, encontrei o povo de Deus aqui e fui atrás. Quem é esse povo que guarda esses mandamentos? E tem a fé de Jesus? E eu achei. Você também vai achar. Então, tá? Você também vai achar. Lembre-se, existem muitas pessoas falando, mas é impossível guardar os mandamentos. O único que guardou os mandamentos foi Jesus. Isso é mentira. Abraão guardou os mandamentos. Entende? Jó guardou os mandamentos. Entende? Vários homens de Deus guardou os mandamentos. O apóstolo Paulo guardou os mandamentos. João guardou, né? Tiago guardou. Sim. Eu também posso guardar, você também pode guardar. Você sabe por que eu posso guardar? Porque eu não posso trabalhar o sábado se eu quiser. Eu posso guardar. Entendeu? Você pode ficar sem matar? Pode. Você pode ficar sem roubar? Pode. Você pode ficar sem cobiçar a mulher do outro? Pode. Entende? Então todos os 10 mandamentos é possível guardar. Deus veio aqui em homem, 100% homem. Jesus veio aqui, se tornou 100% homem, provar para mim e para você que é possível ser obediente.
João Batista veio aqui provar para mim, para você, que é possível ser obediente. É possível guardar as leis de Deus, os seus mandamentos, os seus princípios, os seus estatutos. É possível ser guardados e respeitados. Entende? Então não existe esse negócio de dizer, existe pessoas que não querem. Ah, eu não quero, mas que não é possível, isso é mentira. Certo? É verdade. A palavra da diz que como podemos viver temendo a Deus, né? Nós temos que confiar, temos que crer, né? Para nós viver temendo a Deus. E a Escritura diz que Jesus venceu a artimanha do diabo e enfrentou tentações confiando na promessa de Deus, entregando a sua vontade sobre a vontade do Pai. Assim nós devemos confiar também. É verdade. A nossa vontade sobre a vontade de Cristo. A suma da lição dessa semana, ela quer dizer o seguinte, veja, para mim viver então uma vida feliz aqui na terra, é só eu temer a Deus, reconhecer a soberania dele, entregar totalmente na mão dele, guardar os mandamentos dele e no final ter a fé de Jesus. Ter a fé de Jesus. Muitos dizem, mas é impossível guardar os 10 mandamentos. Como que é impossível? Deus não coloca nada que a gente não possa vencer, né? Cristo era homem, Jesus é grande exemplo, como o irmão Paulo acabou de pegar, o irmão Demar acabou de falar, quando ele ia para o Gólgota, chegou ali que ele gritou, afasta de mim esse cálice, qualquer coisa, e na carne, ali, de homem, ele sentiu que era pesado, não era bom, né? Mas ele aprendeu tudo a ser obediente. Ser obediente, que ele disse, mas que faça a tua vontade, não a minha. É isso que nós devemos aprender na nossa vida. Se nós acharmos o fardo pesado, nós devemos devolver a ele, porque ele tem o fardo leve e suave. Amém. Amém. Ó, irmãos, quero agradecer você e do outro lado, você que não é adventista também, quero te agradecer por essa oportunidade que você nos dá de falar para você de Deus, tá bom? Muito obrigado por isso. Quero agradecer aqui os professores por fazer parte desse corpo de estudo aqui, tá certo? E pedir ao irmão Paulo para fazer uma oração para a gente finalizar. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque o Senhor se revelou para nós através da tua palavra. Amém. Toda a revelação do Senhor se resume em amor, em bondade e misericórdia para conosco. Nós pedimos que todos os nossos ouvintes, todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando de maneira online, que eles também possam contemplar a revelação amorosa do Senhor nas Escrituras. Nós queremos temer o Senhor e guardar os seus mandamentos, ter a fé de Jesus Cristo nesses últimos dias. Que o teu Espírito nos auxilie em nome de Jesus. Amém.